Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fala para Camões. Eu sou a de Palermo e hoje eu vim falar de um livro com sentimentos conflitantes em relação a ele e com comentários a respeito de um booktuber muito famoso aqui da comunidade, que o livro é Olimpíadas Negras, do Michel Boussy, não sei como se pronuncia, porque é um francês, eu não falo francês, então também não fui procurar como pronunciava o nome dele, mas o livro se chama Ninféias Negras, e eu, assim, estou sempre procurando um thriller novo para ler, né? Se você está chegando por aqui agora e não me conhece, eu sou professora de literatura, trabalho com literatura brasileira, principalmente, mas em língua portuguesa, então também um pouco de português, às vezes do continente africano, que está nos vestibulares, né? Mas o que eu gosto mesmo de ler é literatura policial, thriller, crimes, investigações, enfim, então estou sempre procurando coisas desse tipo para ler, e encontrei esse livro sendo muito bem indicado na internet, né? E aí falei, vamos ver qual é. Inclusive, só aqui na capa a gente já tem essa informação. Ele é da editora da Arqueiro, né? Um assassinato nos Jardins de Monet, uma obra-prima desaparecida. Só 3 mulheres sabem o que aconteceu. 7 milhões de livros vendidos. Falei, bom, interessante, né? Aqui atrás a gente tem a informação. Vencedor de 5 prêmios literários. Ninféias Negras foi o romance policial mais premiado da França em seu lançamento. Falei, meu Deus do céu, é realmente uma coisa que eu não posso perder, né? Comprei, o livro chegou, estava animada para ler. O livro tem em torno de 350 páginas, né? E isso, para mim, isso não é um problema. Eu sou uma leitora voraz, eu leio muito rapidamente, de maneira geral, principalmente quando o livro me interessa, quando a história está me interessando. Só que eu sentia que esse livro aqui ele não avançava. Sabe, assim, não é que nem, sei lá, por exemplo, agora eu tô lendo o livro novo do Dan Brown, né? Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal saindo essa semana sobre Dan Brown e pode, não pode, é legal, não é legal, né? Professora de literatura lê Dan Brown, enfim, vai ter um vídeo sobre isso aqui. O Dan Brown eu quero parar para ler sempre que eu puder. O tempo que eu tenho, eu quero parar e eu quero ir para o Dan Brown e quero ler para saber o que vai acontecer nesse livro, né? Nossa, ficou música dele, não falei. O tempo que eu tiver, eu quero ir lá para ler e saber o que vai acontecer. O Ninféias Negras eu não estava meio assim. Então, assim, eu vou ler. Aí só vou ver o que está acontecendo aqui no mundo do Instagram. Aí pegava o celular, e quando eu via, eu já estava meia hora, 40 minutos mexendo no celular ao invés de parar para ler. Ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa ao invés de ler. Então, não era um livro que eu estava assim, nossa, eu quero muito saber o que vai acontecer. Porque eu achei que a leitura estava arrastada. Por outro lado, era um livro que eu vi muita gente falando bem na internet, né? Não gente que eu conheça, mas eu fiz uma postagem no Instagram falando sobre livros que não te deixam dormir, e uma pessoa, uma seguidora, me respondeu dizendo, agora eu não lembro se era uma seguidora ou uma seguidora, acho que era uma seguidora, falando desse livro, falando, nossa, Ninféias Negras foi o livro que eu não consegui dormir, porque depois eu fiquei pensando, nananana. Eu falei, olha, eu tô lendo, vamos ver, depois eu conto, né? Então, assim, tinha, de maneira geral, essa coisa. O final meu Deus. Nossa, o final é muito legal. Nossa, quando chegar no final. Só que eu fui sofrendo para chegar no final, porque o livro não sei, a história não desenrola, ele não é empolgante. É isso que eu falei, você não fala, nossa, meu Deus, peraí, eu preciso saber o que está acontecendo lá naquela história. Não tive essa vontade, sabe? Mas me obriguei a seguir lendo, claro, porque eu sou curiosa e porque eu queria saber qual era o grande final que deixava tanta gente maluca. Vamos lembrar, o livro venceu 5 prêmios literários na França. O livro vendeu mais de 7 milhões, né, de exemplares. E as pessoas falam desse final. E aí, de fato, quando chegou no final, eu falei... Eu acho que eu estava tão cansada da leitura arrastada que não valem, para mim, as 350 páginas não valem um plot twist. Eu acho que a gente tem muito essa coisa hoje, e vou falar já do booktuber que fez esse livro bombar no Brasil, né? Eu acho que a gente tem muito uma coisa hoje que é plot twist. Já começa que a gente usa o termo em inglês, sendo que a gente tem um maravilhoso reviravolta, né? Reviravolta é quando a trama, que é o plot, dá um twist, uma virada, uma reviravolta, né? A história tá vindo de um jeitinho, de repente, nossa, não era nada daquilo que você pensava. Eu adoro reviravoltas, eu adoro thrillers, eu adoro ser enganada, né? Mas, como que eu sempre digo, é difícil enganar uma leitora criada
com os romances da Agatha Christie, né? Não é qualquer coisa que nos engana. E o que é triste para mim mesma é que não é qualquer coisa que nos agrada. Porque quem gosta de Agatha Christie fica procurando um novo talento, como a Agatha Christie é tipo um cometa, sabe, cara? Não é toda hora, não é todo mundo que é Agatha Christie, não é todo mundo que quer ser, que consegue, né? É todo mundo que tenta e consegue ser Agatha Christie. Então, assim, não, eu adoro reviravoltas, né? Os famosos plot twists em filme, em série, em livro, eu gosto. Mas isso não é tudo. Entende? Se eu tenho um livro com problemas, um livro que não me prende, mas o final é maravilhoso, eu acho que é bem capaz que muitas pessoas não cheguem no final desse livro. E mesmo o final sendo legal, eu não vou dizer que eu achei, nossa, muito maravilhoso, porque eu suspeitei desse final, e já vou falar disso aqui, sem spoiler a princípio, não justifica, né? Do mesmo jeito que quando eu fico puta, às vezes, com os meus alunos, adolescentes, quando eles falam, eu gostei do... o filme é legal, mas, tem aquele final bosta, eu não gostei. Peraí, você assistiu o filme inteiro, você curtiu o filme te deixou surpreso, suspenso, na expectativa, papapá, e aí o fim você não gostou. Tá, mas e as 2 horas do filme que você viveu foram legais? O final invalida todo o processo do filme? Ou, aqui ao contrário, eu tenho um processo chato e o final faz valer a pena? Para mim, não faz valer a pena 350 páginas de uma leitura arrastada. Ele tenta, o autor, fazer uma inovação aqui, que eu não vou dizer como disse agora aqui por causa do spoiler, mas que é o rolê o grande uau do final do livro. Só que para fazer isso, muitas coisas vão ficando sem sentido ao longo da história. E aí eu até marquei qual foi a página aqui. Na página 134, quando eu fiz uma anotação, quando eu cheguei na 134, aqui, ó, que é aí, eu tinha lido isso aqui, né? Um pouco menos da metade do livro, eu escrevi um negócio aqui. Então é isso? E era mais ou menos isso, tá? Posso falar no fim com spoilers, no fim do vídeo aqui. E daí para frente, eu tive que me arrastar. Estava na 134, eu tive que me arrastar mais 134, mais 100, 234, mais 220 páginas ainda, para ter a confirmação daquilo que eu estava suspeitando. Eu acho que a investigação em si do crime fica meio de lado, que também tem isso. Eu gosto de crime de suspense, né? A investigação do crime fica meio de lado por conta de um romance que tem na história. Mas, enfim, vamos organizar esse vídeo aqui. Eu vou falar para você da sinopse desse livro, do que trata, e vou falar desse booktuber muito famoso que fez a promoção aqui desse livro, e vou dizer problemas que eu vejo das coisas que ele falou no vídeo dele. Porque ele falou merda sobre Agatha Christie. E ninguém fala merda sobre Agatha Christie impunemente, não enquanto eu estiver aqui, né? Tipo, grande merda, né? O cara tem 300 mil seguidores, não interessa, aí eu vou falar mesmo assim. Então, primeiramente, sobre Ninféias Negras, a gente tem esse vilarejo de Giverny, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, que é a cidade do Monet, grande pintor, Monet, impressionista, Monet, né? Já tem uma coisa... tá vendo? Eu vou ter que falar, não quero falar do cara ainda. Enfim, Monet. Todo mundo sabe quem foi Monet. Não é todo mundo que sabe. Ok, pessoas em idade escolar sabem quem é Monet. Que a gente tem uma noção na escola de quem foi Monet, do impressionismo e tudo mais, né? Tipo assim, Picasso, sabe? Você pode não saber qual é o movimento que ele pertence, por que ele pinta, mas Picasso é um nome que você já ouviu falar. Assim como Monet é um nome que você também já ouviu falar, é muito famoso, né? Salvador Dalí, no surrealismo. Você pode não saber que a máscara com aquele bigodinho que o povo usa no La Casa de Papel, a série, é inspiração do Salvador Dalí, porque ele usava esse bigode, mas você já deve ter ouvido falar em Salvador Dalí. Então, é a cidadezinha do Monet, com esses jardins maravilhosos em que ele pintava, ele morava lá e pintou esses jardins e muitas paisagens, né? E a história se passa lá e a gente tem 3 personagens principais. Uma senhora de 80 anos, uma mulher professora de 36 anos, muito bonita, e uma menina de 11 anos que tem um talento muito grande para pintura. E daí temos um assassinato nessa cidade, temos o policial, que é um cara que veio da delegacia de Vernon, né, que é outra cidade aí, eu não sei o que é o vilarejo, que é a cidade, enfim, não fiquei muito curiosa para pesquisar também, não me interessei muito, mas enfim, que é um cara jovem, bonito, óbvio, e
vai chegar para investigar esse crime na cidade e vai se encantar com a professora. Só que o marido da professora, que é muito ciumento, é o suspeito principal do crime. E aí o policial vai se envolver com a professora, mas ela é casada e tudo mais, o que é que está acontecendo? E aí tem a investigação do morto, porque eles encontram um cartão postal no bolso do morto, e a investigação rola entre 3 coisas diferentes. Esse morto tinha muitas amantes, pode ser um crime passional nesse sentido. Esse morto estava envolvido com roubo, falsificação, alguma coisa de obras da pintura, né? Que os quadros do Monet valem milhões, bilhões, enfim. E tem algo a ver com uma criança, porque tinha um negócio de parabéns de 11 anos, será que é uma criança? O que está acontecendo? Né? Então tem essas... A investigação vai por essas 3 linhas, mas ao mesmo tempo nenhuma delas dá muito resultado, e aí, como eu disse, o foco fica muito grande no romancezinho proibido do policial com a professora, vai pegar, não vai pegar, e tira o foco da investigação, e eu não quero saber se vai pegar, se não vai pegar, pega logo, não pega, desiste, mas vamos investigar esse caralho desse crime. E aí tem os personagens, aí tem um outro delegado velho que começa a investigar, depois o delegado some, ninguém fala mais nada dele aqui, então umas pontas soltas, sabe? Eu fico pensando, eu devo ser muito chata mesmo, porque o livro vendeu pra caralho, 7 milhões de livros vendidos, né? E eu vejo vários problemas aqui. Ai, Ju, é um livro ruim? Não, mas não é um livro, nossa, meu Deus, muito maravilhoso. E aí, quando alguém fala, meu Deus, esse livro é incrível, é o melhor livro que eu li na minha vida nos últimos tempos, eu fico um pouco preocupada que é o que é que você está lendo, que tem tanta coisa mais legal que isso, né? A mesma coisa quando o povo endeusa Torto Arado, que é um livro fraco, fraquíssimo, né? Que usa estratégias muito acertadas e poderosas para enganar o público e dizer que é um livro incrível, mas de fato não é um livro incrível. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, assim, eu fico um pouco preocupada, né? Quando você acha um livro desses, oh, meu Deus, é maravilhoso! Vamos ler outras coisas, assim, sabe? Tipo, Agatha Christie é muito mais maravilhoso. E se não fosse ela, não tinha nada disso. Enfim, este livro francês, ele foi publicado na França em 2011 e chegou no Brasil em 2017. Mas foi em 2024 que o Paulo Hatz, que é um booktuber muito famoso aqui na comunidade, né, dos booktubers, os youtubers que falam sobre livros, ele tem o canal dele se chama Livraria em Casa, e ele tem hoje mais de 290 mil seguidores. É gente pra caralho que o segue para ouvi-lo falar de livros. E isso é, nossa, em um momento eu tenho inveja dele, no bom sentido, né? Se é que inveja pode ser boa, mas enfim, caralho, que legal, né? Ele tem essa horda de seguidores. Eu tava vendo outro dia, ele tava falando do clube do livro que eles têm, e aí que cada um paga não sei quanto, ele tem tantas pessoas, eu fiquei fazendo a conta de quanto ele ganha só com isso, né? É convidado para Bienal e enche Bienal. Então, assim, um cara respeitado, né? Por isso que até me dá uma coisinha de, porra, ele falar umas merda que ele falou da Agatha Christie aqui, mas enfim, é um cara famoso nesse universo, né? Ele tem 290 mil seguidores, e ele fez em março de 2024 um vídeo sobre este livro, que hoje está com mais de 43 mil visualizações. 43 mil visualizações é bastante visualização, né? Um pouco mais de 1 ano e meio, mais ou menos, desse vídeo. E ele disse que ele queria fazer esse vídeo que não era publi, né? Não sei se você sabe, os booktubers recebem livros de editoras e às vezes eles recebem para fazer um vídeo, né? Tem gente que ganha o livro e aí fala do livro, e aí fico pensando, você falaria mal de um livro que você ganhou? Porque esse aqui eu paguei, cada centavo dele eu posso dar minha opinião, porque eu não estou com o rabo preso com ninguém, né? Ou a editora paga mesmo um valor X para ele falar do livro, né? A Tati Feltrin, que é uma booktuber bastante problemática, mas a mais famosa aqui, de uma época que era... Porque, assim, a minha pesquisa de mestrado, minha dissertação de mestrado que eu defendi em 2020 era sobre booktubers, né? A Tati foi uma das que eu pesquisei. E, na época, ela tinha uma tabela no site com os valores para ela fazer publi, né? Para ela falar bem dos livros, enfim. Fiz toda essa discussão a respeito de publi lá no meu mestrado, mas, de novo, isso faz 5 anos. O Paulo Hatz da Livraria em Casa, ele não entrou na minha dissertação, porque há 5 anos, na verdade, um pouco mais, eu defendi em 2020, mas comecei a pesquisar em 2018, 2019, o canal dele não era tão grande assim, então ele não entrou. Eu lembro de existir esse canal, mas não era grande, né? Mas, enfim, ele fez esse vídeo porque ele leu esse livro e ele achou maravilhoso,
E ele falou, gente, vocês precisam ler esse livro. E o que já é interessante, bom, primeiro que ele faz esse serviço, que eu achei interessante, porque ele não foi pago, ele disse que não é publi, né? Legal você fazer alguma coisa que não seja só por dinheiro. E ele fala, mas eu preciso falar para vocês, porque assim, esse livro é muito legal, mas eu quero um livro que ajudar vocês. Fala coisas que você precisa saber para ler, porque esse livro ele é meio arrastado, mas você precisa ler para chegar no final. É isso, entendeu? É a prova de que, de fato, o livro, nossa, dá vontade de largar no meio. Mas não largue, porque o final é maravilhoso. E, de novo, para mim, eu não sei se o final salva 350 ou 330, porque nas últimas 20 aí você vai descobrir a história. Se salva, sabe? 300 páginas de um livro difícil, arrastado, com umas pontas soltas, e que, para justificar o plot twist do final, as coisas não vão fazendo sentido, sabe? Acho que tudo tem limite, mas enfim. A história, então, é mais ou menos essa. De fato, o começo do livro é muito legal. O começo é incrível. Eu vou ler para vocês porque eu acho que vale a pena. Dá muita vontade de ler. Então, ele começa assim. E aí, aos poucos, ele cai. E aí, no fim, ele sobe. Para mim, ele sobe um pouquinho. Não vale a pena o vale no qual ele caiu, mas tem gente que vai achar que uau, né? Mas o começo é incrível. Vou ler uns trechinhos do prólogo. Num vilarejo viviam 3 mulheres. Já tem aí, já fazendo uma análise, a gente já tem aqui uma coisa meio... Num vilarejo viviam 3 mulheres. Uma coisa parece meio contos de fada, que já vai, né? Tem essa estética de contos de fada que nos atrai, porque é uma coisa que instintivamente, inconscientemente nos lembra da infância, quando leu história pra gente. Então já agarra a gente pelo pé, né? Num vilarejo viviam 3 mulheres. A primeira era má, a segunda, mentirosa, a terceira, egoísta. O vilarejo tinha um belo nome de jardim, Giverny. E aí ele vai falar das mulheres, né? Vai contar. E só essa coisa de 3, que também é outra coisa que a gente estuda, quando você estuda os contos de fada, né? Sempre tem essa coisa do 3. São 3 personagens, ou são 3 tentativas. Um vai, não consegue, aí outro vai, não consegue, aí o terceiro. São 3 porquinhos, né? Então, são 3 tentativas. Sempre tem essa coisa do número mágico. Então, quando fala, tinha 3 mulheres, a primeira isso, a segunda aquilo, de novo, já entra, sem que a gente perceba, o autor já pega a gente por essa associação com a estética, com a linguagem dos contos de fada, e aí ele vai falando, né? A primeira tinha mais de 80 anos e era viúva, ou quase. A segunda tinha 36 e nunca havia traído o marido, ainda. A terceira estava prestes a completar 11 anos e todos os meninos da sua escola queriam ser seu namorado. E ele vai falando, as 3 eram bem diferentes, bababá. A primeira mais velha era dona de um belo quadro, a segunda se interessava muito por artistas, e a terceira, mais jovenzinha, pintava bem. E aí ele vai falando que essas 3 mulheres queriam escapar desse lugar, né, desse vilarejo. A bem da verdade, a terceira, mais jovem, procurava um pai em outro lugar. A segunda buscava o amor. A primeira, a mais velha, sabia coisas sobre as outras 2. 3 mulheres vivendo num vilarejo. A terceira era mais talentosa. A segunda, a mais esperta. A primeira, a mais determinada. Na sua opinião, qual delas conseguiu escapar? A terceira, a mais novinha, chamava-se Fanette Morel. A segunda era Stephanie Dupin. A primeira, a mais velha, era eu. E aí o livro começa. Então, nossa, é muito legal esse prólogo. Você fala, não sei, eu acho que tem essa coisa, como eu disse, meio conto de fada, as 3 mulheres, aí você descobre que você está falando com a própria narradora, ela que vai contar a história, que é a mais velha, o que vai acontecer aqui. Só que aí, de novo, como eu falei, o livro dá uma... e volta. Tá. O que o Paulo Ratz falou que tanto te incomodou, Ju? Ele falou várias coisas. Ele falou assim, primeiro, eu não sei por que esse livro não é tão bem falado. E aí a suspeita dele é porque ele tem um título ruim e uma capa ruim. Vamos lá. A minha resposta é: esse livro não é tão falado porque ele não é tão maravilhoso assim, né? Porque esse vale no qual ele joga a gente, ele começa com um prólogo muito legal, aí ele fica um livro confuso, que nada faz sentido, que a investigação tem um avanço em muitas páginas, e daí, no fim, ele bagunça a sua cabeça, né? Então, para mim, não é bom. Mas, enfim,
Ele fala, o título, Ninféias Negras, ele fala, eu não sabia o que era ninféias, e acho que muita gente não sabe. Ninféias são as plantas aquáticas que o Monet mais pintava, né? O Monet tem mais de 200 quadros chamados ninféias. Então, assim, é um conhecimento, de novo, para quem está em idade escolar, básico. Se você, sei lá, tem 30, 40 anos, está muito longe da escola, não teve aula de arte, de história da arte, nunca ouviu falar em Monet e tudo mais, né? Até vai, mas assim, quem está na escola ou saiu da escola há pouco tempo, não é possível, né? Você não sabe, mas tudo bem, mas ninféias negras. Eu não sei o que é ninféia negra, então não sei se o título, né, é ruim. Porque aí fico pensando, então, para um livro ser chamativo, tem que ser sempre assim, assassinato no vilarejo, morte, no, sabe? Sei lá, um cadáver, que são mais ou menos os títulos da Agatha Christie, né? Mas será que hoje em dia, o que seria um título bom, um título chamativo? Ele teria que ser apelativo desse jeito? E porque a capa não é boa. A capa, Ninféias Negras, é uma ninféia negra com a capa, com o amarelinho, que é inclusive característica, faz sentido. Então, assim, eu não sei, né? Eu acho que se o livro é bom, a capa não diz grande coisa, o título também pode não dizer grande coisa, se o livro for bom, né? Sei lá, você pega os Saramagos da vida, que é o amor da minha vida, as capas dos livros do Saramago são super estranhas. A edição antiga da Companhia das Letras, todas as capas do Saramago eram umas pinturas dele mesmo ali, que eram super feias, acho que era dele, nem lembro, estranhas. E depois essa nova edição é só o nome do livro escrito na frente, né? E nem sempre os títulos também são muito maravilhosos. Então, História do Cerco de Lisboa, né? A Jangada de Pedra, A Caverna. Aí você sabe que A Caverna vai fazer uma referência ao mito da caverna de Platão, e que Jangada de Pedra é a história da Península Ibérica, Portugal e Espanha, que um dia magicamente se descola do continente europeu e fica à deriva como uma jangada de pedra, né? E onde será que vai? Eles vão, será Portugal e Espanha, vão grudar na África, vão voltar para cá, mais na Europa, vão juntar na América, vão ficar à deriva para sempre, que é a maneira dele fazer uma crítica, dizendo que Portugal e Espanha há muito tempo já não são parte da Europa, né? Mas, enfim, se eu olho só pelo título, sabe o famoso não julga um livro pela capa, gente, para você falar que a capa é ruim, o título é ruim. Eu sei o que é capa boa, né? E aí, assim, eu sei, e não é menosprezando, mas é um pouco, que o Paulo Ratz fala muito de fantasia, ele tem esse público, né? De livros juvenis, os tais dos hot. Eu vi ele falando, eu morri de rir, aliás. Não sei se esse vídeo vai chegar em você, Paulo, imagino que não. Mas eu vi ele falando dos livros da seleção. Eu morri de rir, porque realmente são muito ruins. Eu li a seleção. Acho que eu li 3, não tive paciência para ler mais, né? Eu estava com dengue, então, assim, para mim já juntou. Era uma coisa que os meus alunos estavam lendo. Eu fui ler para ver qual era. Achei muito ruim, né? E aí, esses dias eu vi que ele fez os vídeos falando sobre o livro e eu morri de rir, porque realmente é ruim. Mas, assim, ele tem esse público mais jovem, né? Daí isso para esse público mais jovem, o que tem que ter a capa de um livro para chamar a atenção deles? O que tem que ter um título de um livro para chamar a atenção deles? E aí eu acho que se você, enquanto um influenciador dessa galera, use a sua influência para tentar mudar isso, né? Você dizer, a capa é ruim, o título é ruim. Não, eu tenho que dizer para as pessoas que, olha, a gente tem que ir além da capa e de um título para saber se um livro é bom ou não, né? A gente tem que dar uma chance para o livro, independentemente da capa e do título, porque isso é a perfumaria, né? Enfim, essa é a primeira coisa. Mas até aí, tudo bem, tranquilidade. E aí, ele falou que o livro, quem gosta de Agatha Christie, eu até coloquei aspas aqui para citar exatamente o que ele falou, que quem gosta de Agatha Christie vai amar, porque esse livro tem uma vibe bem Agatha Christie. E eu vou responder dizendo que não! Eu amo Agatha Christie, sou apaixonada por Agatha Christie, esse livro não tem uma vibe Agatha Christie. E aí ele segue errando, ele diz que Agatha Christie é cozy mystery, se você não sabe o que é isso, cozy é tipo confortável, gostosinho, né? Nas palavras dele. Não é tão violento, agressivo, tem uma coisa fofa. Que são esses livros que estão na moda aí nos últimos anos? Porque o povo é uma coisa tão mimimi que até os livros de assassinato agora tem que ser cozy, né? Tem que ser confortável, tem que ser tranquilinho. Acho que a Louise Penny, se eu não me engano, é o nome da autora, que fez o Inspetor Gamache, né? Então, são histórias de investigação que acontecem num lugar, mas o livro é fofo, aí tem um assassinato, mas não é nada muito violento, não é nada muito sangrento.
Gente, assassinato é assassinato, com veneno, ou com a facada, ou empurrando de cima de um prédio, a pessoa está morrendo, né? Eu não sei, eu acho que não há como disfarçar muito isso, mas enfim. Ele vai dizer que a Agatha Christie é cozy, que não é tão violento, tão agressivo, que é uma coisa fofa. Eu vou falar, eu não sei quanto de Agatha Christie você leu, querido, porque a Agatha Christie é super violenta. As pessoas morrem das maneiras mais violentas possíveis, com venenos, e sofrem e morrem desfiguradas. Tem casos de personagens, é facada, é tiro, é gente que é jogada de cima das coisas, é pedra na cabeça que desfigura o rosto, é super violento, é super agressivo, e não tem uma coisa fofa. Acho que quem fala isso de Agatha Christie leu pouco Agatha Christie, ou não leu, né? E aí ele diz, e aí eu vou concordar em partes, mas vou discordar em partes. Ele diz que Agatha Christie tem uma vibe teatral e afetada. Ele ainda brinca, tu queres entrar? Mamãe. E ele justifica isso dizendo que é porque são livros escritos há mais de 100 anos atrás. Errou. Dona Agatha Christie, a rainha do crime, a dama do crime, que não é à toa até... Os livros dela só perdem para a Bíblia. Acho que Bíblia e Shakespeare é tipo Bíblia, Shakespeare, Agatha Christie, ou Bíblia, Agatha Christie, Shakespeare. É assim até hoje no mundo. Então, à toa não é que essa mulher ainda venda tanto, né? Ela nasce em 1890. E o primeiro livro que ela publica é em 1920, o misterioso caso de Styles, que é o livro no qual a gente tem um personagem maravilhoso, Hercule Poirot, que é o detetive dela, e que vai aparecer numa série de outros livros, né? Então, ela publica o primeiro livro com 30 anos, em 1920. Ok, este primeiro livro dela, hoje tem 105 anos, ele está dentro da definição do Paulo de mais de 100 anos. Mas, por exemplo, O Assassinato no Expresso do Oriente, que virou filme, foi publicado em 1934. Ele não tem nem 100 anos ainda. Tá, tem 90, mas não tem mais de 100. E não sobrou nenhum, que é o meu preferido, que antigamente chamava O Caso dos 10 Negrinhos e trocou de título, é de 1939. 13 à Mesa, que é um dos que eu adoro, é de 1933. A Agatha Christie morreu em 76. Ela estava escrevendo, publicando livros na década de 40, de 50, de 60, de 70. Então, assim, de 70 não tenho certeza, mas... Não é há mais de 100 anos atrás, porque daí também você, Paulo, como influenciador, que trabalha com os jovens, que estão lendo esse monte de livro que não é tão legal assim, quando esse jovem está acostumado a ler esses livros bem comerciais, bem que eu acho ruins, né, com o hot ou com os temas de lacração e tudo mais, escuta você dizer que a Agatha Christie tem uma vibe teatral, porque, claro, foi escrita há mais de 100 anos atrás, esse jovem não vai querer ler a Agatha Christie. Aí, no fim, acaba sendo um desserviço, sabe? Eu estou aqui para dizer que a Agatha Christie é genial. Tudo que veio depois em matéria de thriller deve a ela, deve na fonte dela. E, claro, não foi escrita há mais de 100 anos, como você falou, na maioria dos livros, não. Tem uns que nem fizeram, nem 100 ainda. Mas sim, tem uma não é que tem uma vibe, como é que ele falou? Uma vibe teatral e afetada. É um livro com uma linguagem mais formal, porque reflete essa linguagem, digamos assim, da primeira metade do século XX, né? Mas isso é o de menos, né? Eu acho que é possível. Já trabalhei a Agatha Christie em escola com os meus alunos e eles gostaram porque tinha uma mediação de leitura ali, olha, tem esse jeito de falar, né, dos personagens, mas os mistérios são tão maravilhosos. A Agatha Christie tem muito essa coisa da sala fechada, né? Bom, os mistérios dela são whodunit, né? Que é a pergunta em inglês, quem fez? Quem que é o culpado? Se você já assistiu os filmes aquele Glass Onion, né? Que é o primeiro Entre Facas e Segredos, o primeiro é muito legal, o segundo deu uma descambada, mas ainda assim parece que vai sair o terceiro ainda em 2025. Você sabe do que a gente está falando. Então, eu tenho uma mansão, é até o estereótipo, né, característico de histórias de detetive. Uma mansão, vários convidados, todos muito diferentes, acontece um assassinato, quem foi? Who done it? Quem que foi? Foi alguém daqui, mas quem?
todos são suspeitos, todos teriam motivo, todos teriam oportunidade, mas quem é que foi? E aí ela vai contando a história e você vai acompanhando e fala, eu acho que foi esse aqui. Aí, não foi aquela mina ali. Não, acho que foi esse aqui. E no final é alguém que você nunca pensou, né? No caso da Agatha Christie, sempre acontece que, tipo, alguém ali não era quem você pensava que era, a pessoa estava com a identidade falsa, na verdade, ela é irmã de fulano que estava disfarçada, né? Enfim, essa é uma solução possível, não vou também estragar aqui as histórias da Agatha Christie, mas no final ela faz uns plot twists, ela faz umas reviravoltas, você fala, meu Deus, não vi isso vindo, nunca imaginei. Só que aí você aprende a ficar esperto, porque aí você aprende que o que a Agatha Christie faz? Muito provavelmente, ela começa a história de trás para frente, né? Então, ela pega lá, tá, o culpado quem vai ser? Vai ser esse aqui, por quê? Por causa disso, fez isso, tá. E aí ela vai contando a história e no meio ela vai colocando pistas que apontam para outros suspeitos para te desviar, né? E você, depois que já leu 1, 2, 3, 5, 7 livros dela, 10, 20, você fica, peraí, isso aqui tá muito na cara que então não deve ser. E aí, às vezes, porque ela vai mudando. Às vezes, o suspeito mais óbvio, você fala, esse tá muito óbvio, não é? Às vezes é. E às vezes não é. E aí, nesse caso, não é. Então, o que eu gosto da Agatha Christie, eu tenho um vídeo aqui no canal, já mais antigo, falando sobre os livros dela, né? Posso até tentar regravar, não sei. É que é uma leitura ativa. Você lê tentando... isso aqui é pista, isso aqui não é, esse aqui pode ser, esse aqui talvez não. Então, e quando você é criado na leitura Agatha Christie, de novo, você não se deixa enganar facilmente, entendeu? Não é tipo assim, nossa, cara, eu sou muito foda, eu sou muito inteligente, e você que não percebeu o que estava acontecendo, você é burro. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você que leu isso aqui, em nenhum momento desconfiou do que poderia acontecer, ou você leu de maneira, como eu vou dizer, sem prestar muita atenção, né? Ou, de fato, você não tem muita leitura. Você não costuma ler muitas coisas, né? Ou você talvez, não, mas eu leio muito, talvez você não esteja lendo coisas tão boas. Porque com a leitura de Agatha Christie, sei lá, do Poirot eu li todos, li alguns outros, depois eu vou mostrar na coleção Agatha Christie para vocês. Do Poirot li todos, eu acho, enfim. E mais de uma vez, é como se fosse um treinamento que você vai tendo de detetive, sabe? Tipo, isso aqui talvez, isso aqui tá estranho, isso aqui. E é isso, eu falei, quando chegou na página 134, eu falei, tô achando que é tal coisa. E de fato era, né? Então, assim, por quê? Eu vou repetir isso. Porque eu sou mais inteligente. Não, porque eu estou mais treinada nesse tipo de leitura, já li bastante disso, tem uma certa fórmula da qual você não tem muito ponto de fugir. Ou é isso, ou é aquilo outro, para poder fazer sentido nessa história. Se você não leu tantos livros e não tem essa estrutura na sua cabeça de ou é isso, ou é aquilo outro, talvez você de fato chegue aqui e fale, meu Deus, maravilhoso. Não, Ju, mas eu li muitos livros. E se ainda assim, de novo, ou você fez uma leitura distraída, ou está te faltando bagagem, né? E aí o que eu vou dizer, se você leu esse livro, achou ele arrastado, e aí chegou no final, achou legal, eu te convido a ler Agatha Christie para você ver o que é livro mais legal. E se você achou arrastado, tá tudo bem, nós estamos juntos, porque o livro é de fato arrastado. Porque para fazer o final valer a pena, ele faz uma salada de coisas que não fazem sentido, e que é isso que aí tocou o meu alarminho, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Então, assim, por que esse livro não é tão falado? Por que ele tem uma capa ruim e um título ruim? Não, porque ele provavelmente não é tão maravilhoso assim, apesar do plot twist ser legal, né? É um livro que depois do plot, a gente tem vontade de ler de novo. É uma coisa meio tipo filmes, Clube da Luta, O Grande Truque e O Sexto Sentido. São filmes que se você lê, filme que você lê a legenda, né? São filmes que você assiste, aí no fim você... E aí você assiste de novo, você assiste com outra visão, né? Esse livro é um caso desses, né? Quando chega no fim, você fala, que legal, ler de novo sabendo. Você fica com vontade de ler de novo? Não, eu não quero passar por todo aquele meio do livro de novo, que agora faria mais sentido, mas, né? Então, assim, é uma resenha de Ninféias Negras, mas mais do que isso, é um vídeo para variar, né? É um vídeo aqui em que eu estou falando de Ninféias Negras, mas estou falando de Agatha Christie, estou falando do poder do influenciador, e que um cara que tem aí mais de 290 mil seguidores, rumo a 300 mil seguidores, e vai ter, porque ele é bom, eu gosto do conteúdo dele, né? Eu mesma falei, vi ele falando coisas sobre o Rafael Montes, por exemplo, outro dia.
com as quais eu concordo com a opinião dele, né? Mas acho meio isso, assim, tem que ter um pouquinho mais de cuidado quando a gente lida com esse público jovem, que hoje em dia está lendo muito desses... Aí vem a véia, né? A romantasia, sabe? Essa coisa dos livros hot, eu não li nenhum, eu tô... Ai, como é que você fala sem ler? Pois é, por isso que eu tô falando mais ou menos, que eu realmente não queria ter que fazer isso, como fiz. Eu li a série Crepúsculo lá atrás, porque meus alunos estavam lendo, e é uma bosta. Eu fui ler a Seleção, porque meus alunos estavam lendo, e é uma bosta. Eu li os Jogos Vorazes, né? Não vou dizer que é uma bosta, de todos eles é o menos pior, mas é adolescente, eu tenho tanta coisa que eu quero ler para ficar lendo romantasia e romance hot. Mas vejo as críticas, né, de que tá perpetuando um tipo de relacionamento tóxico, problemático. Então, assim, se você lida com esse público que tá lendo esses livros, que são super comerciais, né? A gente tem que tentar fazer... Ok, tá lendo maravilhoso. Ele leu 50 livros desses no ano. Puta que eu pariu, tá lindo. Mas vamos ler uma Ágata, vamos tentar trazer... E aí a gente entra numa discussão que eu não vou fazer aqui, mas que eu quero fazer ainda nesse canal, que é... mas tem livros melhores do que outros? Sim! Tem! É óbvio que tem. E aí, de novo, isso vindo de uma professora que lê Dan Brown. Eu gosto de ler Dan Brown, me divirto lendo Dan Brown. Tô aqui agora, ó. Me divirto lendo Dan Brown. Mas eu nunca vou falar que Dan Brown é melhor que Guimarães Rosa. Porque não é. Mas não tem problema nenhum ler Dan Brown. Mas, porra, Guimarães Rosa é melhor. Porque eu tenho critérios estéticos, estudei para reconhecer. Mas não é por isso que a gente só vai ler Guimarães Rosa e não vai ler Dan Brown, entendeu? Os livros de romantasia aí dos hot que você lê, leia, né? Mas lê uma Agatha Christie de vez em quando, que a Agatha Christie é muito melhor. E o Guimarães Rosa é melhor que a Agatha Christie, mas daí eu estou comparando bananas com cadeiras, né? É diferente. E quanto mais a gente lê, mais a gente amplia o nosso repertório de coisas boas. Tipo, beleza. E aí eu lembrei, eu já tinha lido um livro deste tio aqui, que era O Mistério da Libélula, e eu não tinha gostado muito. Onde é que ele está? Está aqui perto. Será que eu vou conseguir pegar? Debussy. Espera. Brown aqui. Michel Bussy. Mais de 800 mil livros vendidos. O Voo da Libélula. 2 bebês, um trágico acidente de avião, só uma sobrevive. Qual delas? Esse livro, do Michel Bussy, ele é publicado em 2012, então depois do Ninféias Negras, né? E veio para o Brasil em 2015. E eu comprei em 2015. E eu não vou lembrar da história, mas eu lembro que eu não gostei. Eu lembro que eu não tinha gostado. Então, assim, definitivamente... mas por que você não... Não lembro, cara, 2015. Agora, sim, faz 10 anos que eu li esse livro. Realmente, ele não ficou. Ficou que eu não gostei. E aí, agora, lendo Ninféias Negras, fica a pergunta. Eu vou ler algum outro livro do Michel Bussy ou Bussy na vida? Tendo tido uma experiência... Não é horroroso, mas não é assim, uau. Então, assim, a não ser que seja um negócio muito diferente, né? Eu tente, a princípio, não, né? Eu estava falando sobre a Agatha Christie, não sei se terminei meu raciocínio, mas como eu falei, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Os romances da Agatha Christie são... os que eu mais gosto são esses do ambiente fechadinho, né? A coisa que acontece ali, e que também aí vai dar margem para muitos filmes e outros livros que trabalham com isso, que é, por exemplo, personagens numa nevasca ficaram presos, não tem como escapar, e aí ali acontece o assassinato, foi alguém dali, né? Ou numa ilha em que ninguém entra, ninguém sai, acontece um assassinato, ou mais de um, sempre mais de um, né? Você vem me falar que não é agressivo e é meio uma coisa meio fofa. Numa ilha em que ninguém pode sair, ninguém pode chegar, então foi alguém dali. Quem? Não sei. Ou eles estão, como é o caso do assassinato no Estrela Frente, num trem, e aí o trem escarrilhou, teve uma nevasca, não pode andar. Estão dentro de um avião, que é o Morte nas Nuvens. Foi alguém daqui, quem que foi, né? Então, não é só assim, ele tem outros, né? Que tipo, o próprio 13 à Mesa não é assim. Acontece o assassinato, pessoas vão embora da festa, e aí o detetive vai atrás de um por um nos dias seguintes e tal. Não são os meus preferidos, mas enfim.
Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a Agatha Christie, é um tanto quanto mais antiguinho, mas ainda assim eu vou ver, né, para ver se gravo outro ou não. Mas não tem nada a ver, não é uma vibe Agatha Christie aqui, tá? Agatha Christie não é um livro ralentado. Agatha Christie, eu juro para vocês, é um livro que a gente lê de maneira geral em 2 dias. E aí, de novo, é um outro vídeo que eu preciso fazer aqui sobre ritmo de leitura, né? Ah, ler rápido, não é rápido. Mas eu leio rápido, porque eu sou uma leitora voraz, porque eu tenho prática de leitura, porque a linguagem do começo do século passado não é difícil para mim, né? Mas quando eu pego os livros da Agatha Christie, e tem muitos que eu lembro, e tem muitos que eu não lembro, né? Nossa, esse aqui era quem mesmo? Eu adoro ler Agatha Christie nas férias, porque é isso, em 2 dias. Eu me lembro de férias de verão, que eu estava passando o dia inteiro na piscina, eu pegava o livro da Agatha Christie de manhã, levava para o clube, ficava o dia inteiro no clube, saía, chegava em casa, tomava banho, e à noite eu terminava o livro inteiro. Ok, era uma releitura, mas ele ia... Porque você não consegue parar. Esse aqui eu queria parar, eu queria largar, ele ralentado, não tem vibe Agatha Christie, né? É um livro ruim, horroroso? Não. É uma obra-prima deslumbrante, inesperada e assombrosa? Não, mas aí também entra uma coisa, que é o gosto. Tem gente que gosta, talvez, de que aqui o foco é dado para o romance e menos para a investigação do crime. Eu gosto da investigação do crime e eu tô cagando pro romance. Então, também isso vai fazer com que uma pessoa goste mais e outra pessoa goste menos. É por isso que a gente vai falar, joga o livro no lixo, não serve para nada. Não, mas o que eu venho comentar é esse hype de, o final é muito legal, e eu não acho que o final justifique 350 páginas de uma coisa arrastada, e se o final é de fato tão legal assim, essa grande coisa que acontece, é legal, mas não é assim impensável. Dá para, se você prestar atenção na leitura, você sabe que alguma coisa está estranha, então só pode ser algo relacionado a isso, né? É isso. Acho que vou fazer, então, uma pequena sessão com spoiler, mas fica aí antes de você ir embora. Se você está aqui até agora e não deu um like ainda, não deixou seu comentário polêmico aqui, faça isso, por favor, para me ajudar, né? Porque nós não estamos aqui com 290 mil inscritos, não temos 43 mil visualizações, a não ser que, sei lá, algum fã desesperado do Paulo Hatz descubra esse vídeo, olha, ela está falando mal dele, aí manda o povo vir aqui, né, falar mal de mim. Seria até legal para dar uma viralizada. Tô brincando, não tô fazendo, não quero isso não é por isso que eu tô fazendo, eu tô dando realmente a minha opinião, como eu disse, provavelmente não vai chegar, né? É um conteúdo que eu consumo, eu gosto do conteúdo dele, mas acho que quando a gente lida com esse público, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado e também, não vem falar da Agatha Christie sem saber o que você está falando, né? Que a Agatha Christie é deusa, rainha, diva, deusa do universo. Tá ali, ó, eu vou fazer qualquer dia, será que eu consigo agora mostrar nessa estante aqui, a minha coleção da Agatha Christie, vou mostrar para vocês, ó. Começa aqui, essa seção é só Agatha Christie, até o Charlie Brown aqui, ó, tá vendo? Começa ali, aqui, com a biografia dela, tá? E o Dicionário de Venenos, da Agatha Christie. E aí segue até o Charlie Brown, que todos esses são Dona Agatha, tá? E daí, do Charlie Brown até o fim da parede, são thrillers, romances policiais. Tem alguns faltando que eu peguei para fazer vídeo esses dias. Agora a câmera tá torta e nunca mais eu consegui. Arruma. Vai ficar um pouquinho torta, mas tudo bem que eu já estou terminando. Quase finalizando. Então, assim, não me vem falar de Agatha Christie. Se você leu 1, 2 livros dela, ou leu 5, 10, mas leu errado, né? É o meme, não é? Leu errado. Então, também me foda-se, não vou ficar arrumando. Bom, sobre Ninféias Negras, tá aí. Se você que chegou até aqui e não curtiu ainda, por favor, faz seu comentário, curte, manda pros amigos, pros inimigos, tá? Me conta, você leu, você não leu, você gostou, não gostou? Eu achei que tinha pouca resenha desse livro aqui. E agora, a partir de agora, beijo, tchau, curte aí, porque agora eu vou fazer um pequeno comentáriozinho sobre com spoilers. Então vai embora para você não ouvir, tá? O comentário com spoilers. Você que leu, beleza? Eles já foram embora, não só nós aqui, só a gente que leu. Quando chegou lá na página 134, gente, que foi a fatídica, né, que eu falei para vocês, e quando ela fala, né, eles estão investigando.
E aí, porque quando, não sei se você vai lembrar, eles recebem... Ai, gente, eu consegui arrancar o brinco do bagulho aqui, que loucura. Agora eu nem sei como eu fiz isso. Agora eu vou ficar desbrincada, vou pôr esse pra cá que tá parecendo mais, sei lá. Quando a polícia vai investigar e eles recebem as fotos, né? E uma das as fotos do corpo, né? O cara que morreu, o Jerome, com amantes, tem 5 amantes, tem 5 mulheres, uma delas usa uniforme de azul. E aí a gente sabe que a mãe da Fanete usa uniforme azul e é faxineira, né? Só que eu já tinha achado estranho quando eles pedem para a professora uma listagem dos alunos que têm 11 anos e não tinha ninguém, tipo, a Fanete não está na listagem. Por que não? Até aí você fica, por que a professora escondeu a Fanete, né? Por que ela não colocou? Será que ela esqueceu? Acho estranho, não pôs de propósito. Mas isso já vai me dando, talvez ela não estude nessa escola. Não, mas só tem essa escola e ela definitivamente mora lá. Mas veja que toda vez que ela fala a professora, ela não fala Stephanie. Então, talvez não seja a mesma escola, mas só tem uma escola. Então, só pode ser em outro tempo. Nossa, mas não faz sentido, porque ela fala da professora, né? Eu fiquei meio assim. E aí, quando eles estão investigando, então, assim, aí até aí eu não sabia, mas estava meio que pensando, tem alguma coisa estranha aí, né? Talvez tenha a ver com isso. E aí, quando eles estão investigando, e eles falam, a mãe da Fanete, você fala, tá, e a Fanete não tem pai? E você fala, então, o Jerome é pai dela, essa moça que tá de costas, a gente não sabe quem é, com uniforme de empregada, provavelmente é a mãe da Fanete, que a gente sabe que faz faxina. Só que aí, quando eles estão investigando, eles falam, tem uma mãe divorciada, professora de ensino médio em Ivro, que é outra cidade. Todos os outros pais são casais, e nenhuma das mães, a priori, faz faxina, nem hoje, nem 10 anos atrás. Aí eu, como que não? Aí eu juro, eu escrevi aqui, ó. Fanete é a véia, 2 tempos distintos. Eu não entendi os 3 tempos. Eu não entendi que a professora também era a mesma, né? Mas eu entendi que a véia e a Fanete... Aí eu falei, a véia não tem nome? Eu lembro lá do começo, ela fala, a primeira se chama Fanete, nananã. A segunda se chama Stephanie, nananã. A terceira era eu. A terceira não tem nome. Então, que a terceira fosse a primeira, para mim fazia sentido, né? Como a Fanete e a Stephanie tinham nomes, isso eu não consegui, né, pensar nelas como uma só. Mas que eram 2 tempos distintos, isso ficou claro para mim na página 134. E aí, a Stephanie não encaixa nisso. Mas vai avançando e vai avançando devagar, né? E aí tem as coisas que eu escrevi aqui, botava uns pontos de interrogação, mas assim, foi arrastado. Aí aqui já é no final, né? Deixa eu ver se tem mais coisa que eu escrevi. Como assim? Ué, aqui, ó, na página 281, tá vendo aqui em cima que eu puxei uma setinha, né? Escrevi aqui. Nenhum deles entregou um quadro para o concurso da Fundação Robson. Eu puxei a setinha e escrevi. Não é a mesma época de Fanete. Eu tinha certeza que a gente estava lidando com 2 linhas temporais. E aí, quando a gente vira na outra página, ele fala: Stephanie se vira para os seus alunos. Fanete, diz a professora, o que está fazendo em pé? Volte agora mesmo para o seu lugar. Aí eu, se a Stephanie está falando com a Fanete, então é a mesma época. Como assim, então? E aí isso é mal feito, né? Porque Stephanie se vira para os alunos. Fanete, diz a professora não é Stephanie, então tá junto aqui, né? Confuso. Esse livro não pode virar filme nunca, né? Quer dizer, até pode, mas vai ser bem confuso. E aí, quando ele está explicando na página 318 já, que ela fala: minhas lembranças passaram de uma época a outra da minha vida como um caleidoscópio compreensível. Eu escrevi aqui do lado, tipo as meninas, eu pensei nisso, né? Que as meninas, o romance da Lígia Fagundes Telles, que está na lista da FUVEST 2026, a gente tem 4 narradores, né? São as 3 narradoras e mais um narrador em terceira pessoa, e você muda a narração de um para o outro sem avisar. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. Só que, não sei, em 70 e pouco, a Lígia Fagundes Telles fez essa mistura de narradores em 73, se eu não me engano, né? Então, assim, aí não é, e você não achou legal? Achei legal, mas
Não achei que vale. Se eu tivesse que dar aí de 0 a 5 estrelas, que é o que o povo faz, né? Eu gosto mais de nota, porque eu sou professora, né? Eu prefiro dar de 0 a 10 a nota. Se eu tivesse que dar, eu daria, sei lá, eu ficaria entre 2 e 3 estrelas, eu acho que eu daria 2, talvez 3. Posso dar 2 estrelas e meia? E se fosse para dar nota de 0 a 10, é um 5, um 5,5, eu acho. No máximo 6. Para mim, não passa disso, tá? Eu li em Férias Negras, não achei nada demais, mas eu quis trazer aqui porque toda essa discussão nos leva a outras discussões e outros pensamentos a respeito de leitura, de influência, de influenciadores, de Agatha Christie, de livro bom, de repertório, e enfim. Se você gostou pra caralho, vai procurar esse, talvez você goste. Eu não gostei muito de nenhum dos dois. Ainda perdi um brinco aqui. Vou ter que. Perdi, não, né? Assim, vou ter que arrumar. Tá bom? Eu volto. Um beijo. Obrigada. Falou. Quero saber sua opinião, por favor, me conta aqui. Beijo.